Céu. O Céu, semana passada, ele meio que soltou a mão do Rambo, na visão de alguns telespectadores, que ele não foi parceiro, ele era amigo do Rambo e teria meio que saído do lado dele achando que talvez o Rambo pudesse ser eliminado. Os dois até lá dentro já conversaram. Não acho que foi por conta disso. É isso que eu quero saber, a sua opinião. Sim. A gente tem os prints aqui na tela, ô Léo? E aí é bom que você tenha o espaço para poder falar qual é a sua opinião, o que, que você achou. Vamos rever aqui. E o público quis saber. Cairo, pergunta para ela sobre essa... Foi uma tretinha de Twitter? Como é que tá o clima entre você e Bruno? Porque o Bruno publicou, ó. Gosto do Céu, mas está perdido no jogo. Precisava de alguém que falasse exatamente o que o Felipe falou. Na minha opinião, ele achou que o lado mais fraco era o Rambo e por isso disse aquilo. Mas não é assim que se faz quando um amigo erra. Duvido que se ele fizesse isso com a Anne, se fosse o contrário. O problema é que ali dentro, quando as pessoas voltam da zona de risco, poucos jogadores seguem convictos do que pensam aí do seu jogo e colocam todas as suas verdades por água abaixo. Exatamente por isso que admiro o jogo do Caio e Rambo. São dois que não se deixam enganar. Você chegou a responder, não sei se tem um print aqui. Temos, Léo? Por favor, coloca a minha resposta aí, né? Temos o print da resposta da Anne. O sujo falando do mal lavado, né? O Céu errou sim, mas o Felipe teve zero empatia, pois sabia o quanto nossa relação era importante. E esse seu comentário só mostra uma coisa: sua justiça é seletiva. Ah, e só um outro detalhe: o personagem do Rambo não me convence porque quem morou com ele por 2 meses sabe bem. Você tem todo o espaço aqui para explicar um pouquinho mais o seu sentimento em relação a isso. Assim, o Bruno, pra mim, era uma pessoa muito especial lá dentro. Tanto que quando a primeira vez que eu falei sobre eu ser uma mulher trans lá dentro do reality, na Casa Verde, o Bruno estava presente, porque ele era uma pessoa que me escutava e eu gostava muito dele lá dentro. Quando eu vi que ele também subiu pra mansão, dei um super abraço nele, a gente se aproximou muito. Nos momentos de fraqueza dele, quem tava com o Bruno era eu. Em muitos momentos que o Bruno precisou de alguém que desse a mão pra ele e desse forças a ele, quem estava do lado dele era eu, sabe? Quando o Bruno foi pra zona de risco, o tanto que eu pedi para as pessoas que gostavam de mim votarem pra ele ficar, ele sabe muito bem. O Bruno dormia lá no dia que ele tava pra ir pra zona, eu ia acordar ele: Bruno, vamos pedir voto. A gente precisa pedir voto. E eu me dediquei muito para as pessoas votarem a favor do Bruno, a favor do Caio. Quando eu saí aqui fora, eu soube do que ele fez em relação aos mutirões. E isso me deixou bastante decepcionada. O que ele fez? Explica pra galera na sua visão. O que ele fez, na minha visão, ele não pediu voto pra mim, não puxou mutirão pra mim, sendo que ele estava puxando o mutirão pra mim antes da mudança da formação. Mas eu acho que ele poderia não ter pedido somente pro Rambo. Ele poderia ter pedido pro Rambo e também pra mim. Porque o que eu pedi lá dentro da casa pra ele e pro Caio ficar naquela zona de risco, eu acho que todo mundo viu a minha dedicação a ele. E se ele tivesse um pouco mais de consideração por mim, acredito que ele não teria soltado a minha mão. Porque em muitos momentos que ele precisou de alguém lá dentro, era eu que estava com ele, sabe? Então eu senti, de certa forma, uma certa ingratidão. E eu não pretendia falar sobre isso. Ele mandou uma mensagem pra mim. Eu só mandei um coração partido pra ele, porque eu tava precisando assimilar muita coisa, muita informação de todos os lados. E eu não ia responder ele naquele momento. E aí ontem eu falava com ele lá dentro que a gente iria na igreja juntos. E ontem eu fui na igreja, eu tava lá na igreja e eu lembrei dele. Aí eu respondi ele depois de quinta-feira, depois de sexta-feira da minha eliminação. Mandei mensagem pra ele: oi, Bruno, tal, tô aqui. Ele: que bom, fico feliz que tu mandou a mensagem. A gente precisa conversar, me liga, eu preciso falar contigo de vídeo, tal, tal, tal. E aí, beleza. Aí eu disse: tá bom, porque eu gosto muito do Bruno. E aí eu fui pega de surpresa com aquele tweet dele, me mencionando. E ele me conhece muito bem, que se tiver algo me mencionando, eu não vou deixar passar. Sim. Eu vou falar. E eu fiquei chateada com a forma que ele falou ali sobre essa questão do Felipe, Céu, Rambo. E mesmo gostando muito do Céu também, só para vocês entenderem o contexto, eu acho sim que o Céu errou em falar ali no ao vivo. Naquele dia o Céu estava extremamente abatido e eu não estava entendendo porque ele estava daquele jeito. Eu acho que ele errou de falar aquilo no ao vivo. Ele poderia sim ter falado com o Rambo antes do ao vivo, mas
colocar o dedo na ferida de eu ter saído da forma que o Felipe fez com ele, sabendo que nós éramos os maiores aliados ali dentro, foi o sujo falando do mal lavado. Porque ele foi mexer numa dor do céu ali naquele momento. Sim. E aí o Bruno pega e me faz esse tweet. Eu fiquei decepcionada e já falei o que eu tinha pra falar. De certa forma, você admite que gosta dele ou gostava Sim, dele, eu mas gosto decepcionado dele. a ponto de nem querer mais conversar? Ou existe a chance de, às vezes, tentar ele se explicar também, ou tentar explicar o ponto de vista dele? Porque Ami, ele tá aí? eu acho O Bru- que... Diga. Tá aqui? Ó, a produção, desculpa até, Ana, parece que o Bruno tá vendo a nossa live. Ele quer dar a versão dele? Ele pode entrar ao vivo? Ele pode entrar ao vivo para dar a versão dele dos acontecimentos? Ele tá falando aqui no chat. Eu prefiro não responder ele aqui no chat. Não, mas Não. não Prefiro não responder ele aqui Tá. no chat. Então, depois, claro, se vocês tiverem algum acerto, Sim. alguma coisa, você vai postar alguma rede social, alguma Sim, coisa. não vou dar palco. Eita, que ela tá brava aí. A mulher tá brava. Porque eu acho, ela tá brava. só pra fechar, eu acho Sim. que se ele realmente tivesse mais consideração por mim, me conhecendo, ele não teria feito aquele comentário me mencionando, sabe? Se ele quisesse realmente conversar comigo da forma que ele falou, ele poderia sim ter conversado comigo ali no direct, poderia sim ter falado e não ter se posicionado dessa forma, porque é sim o sujo falando do mal lavado. Então, não quero falar com ele nesse momento, a gente pode seguir a entrevista. Eita, que ela não tem. Uma coisa é fato, meus amigos. Aqui, o meu papel é entrevistar, querer ouvir todos os lados. Personalidade ela tem. Deu um bloco ao vivo no Bruno, praticamente isso. Eu acabei de ver que ele estava aqui querendo participar. Deu... Se ele pode entrar. Ele perguntou se pode entrar, mas ela já respondeu. Não deixou pode, muito, não. Deixou muito Não. claro que ela não quer dar palco, segundo a própria Anne. Sim. Mas a gente, claro, vai falar de outras polêmicas, porque a gente tem muitos outros assuntos para falar da grande conquista. Lembrando você que está aqui conosco, obrigado pela enorme audiência. Anne, mais de 3.300 pessoas aqui querendo saber tudo de todas as polêmicas, e aqui eu te falo. Aqui é live de eliminado, não é para ficar em cima do muro mesmo. Ok. Pode dar as suas opiniões e, claro,